Ho, ho, ho! Esse vídeo de hoje é um ato psicomágico para eu criar meu pequeno trauma de Christmas carols. Quando eu estudava lá em Cremona, na grande escola de musicologia onde eu estudei, eu tive um namorado que era metade inglês e metade italiano e ele adorava cantar, assim como eu também lá atrás quando eu cantava em coro, eu sempre cantava na rua, em Brasília, pra lá e pra cá, cantando música de Natal, mas ele amava esses Christmas carols. Bem no início da relação ele me convenceu que a gente tinha que montar um trio, era eu, ele e um outro amigo cantando Christmas carols da Renascença. E nós ensaiamos, só que Cremona não tem essa tradição, e a gente ficava pela rua cantando naquele frio do inverno cremonês e quase ninguém parava para nos dar uma moedinha. E pior do que isso, os professores passavam, os nossos professores passavam e fugiam quando eles nos viam ali cantando aquelas humildes carols em polifonia. Então, depois desse trauma, eu quero contar um pouco hoje sobre a história dos Christmas carols, ou as canções de Natal, que nós também temos aqui no Brasil. Antes de mais nada, vou só dizer que em português normalmente nós chamamos carols de villancico, que na verdade é uma palavra espanhola, e, enfim, deriva dessa ideia do carol, dessa música natalina, mas nem sempre é natalina, vamos ver? Na Inglaterra, na Idade Média, o termo villancico vinha dessas canções que tem uma estrofe e um refrão. E o refrão é sempre repetido depois da estrofe, não estrogonofe. Estrofe, um tipo de forma musical no qual tínhamos uma estança ou um verso, um refrão, outro verso, o mesmo refrão que se repete. Podiam ser canções tanto populares quanto canções também de procissão, mas não eram canções especialmente dedicadas ao Natal. Alguns estudiosos dizem que na realidade esses carols ingleses de lá de trás, da Idade Média, eram conectados com um tipo de música monofônica francesa de dança, na qual se dançava exatamente desse jeito, com estanças e refrões, e eram cantados em monodia, ou seja, uma única voz. É no século XV que os carols começam a se tornar polifonias. Aí é mais próximo do que a gente conhece, ou seja, polifonias, várias vozes cantando ao mesmo tempo, cada uma linha diferente. Um pouco como eu fazia lá em Cremona, na chuva, tentando chamar a atenção dos professores e dos passantes. Rise up, shepherd, and follow. Leave your sheep and leave your lambs. Rise up, shepherd, and follow. Leave your ewes and leave your rams. Rise up, shepherd, and follow. O que é mais legal é a gente imaginar que lá atrás, assim, em alguns lugares até hoje, muitas famílias leem música, cada um lê uma música ou sabe, inclusive, essas vozes de polifonia de cor. O que quer dizer que as pessoas durante Natal ou na véspera, enfim, se reúnem e cantam polifonicamente em casa. Isso não é maravilhoso? Inclusive, imagina que loucura, lá atrás, em 1600 e pouco, teve uma revolução puritana na Inglaterra que acreditava que não deviam cantar mais essas canções em inglês sobre o Natal, que isso era um pouco, isso de certa forma diminuía, né, a qualidade sacra do Natal. E as pessoas mesmo assim cantavam em casa escondido. Imagina que loucura, cantar em casa escondido canções de Natal. Já chegamos nisso na humanidade. Agora, a parte que eu acho mais interessante é a gente saber que lá atrás mesmo, bem antes do cristianismo, já existia essa tradição de se cantar para o Deus Sol, porque, eu não sei se vocês sabem, na verdade o Natal se aproveita de uma data que era pagã, né? Que é uma data do solstício e da festividade para o Deus Sol. E lá atrás, na Europa antiga, eles dançavam em volta de pedras. Sabe aquelas imagens maravilhosas daquelas pedras levantadas? Enfim, dizem que eles dançavam em volta dessas pedras para celebrar o Deus Sol. E aqui no Brasil a gente também teve villancicos, e na América Latina toda, que faziam essa conexão entre Natal, entre o Jesus Menino e o Sol. Eu mesma tive a sorte de cantar um que talvez parece que é
primeiro vilancico brasileiro, que se chama Matais de Incêndios, de um autor anônimo. E eu não vou ficar falando muito aqui sobre o assunto, mas eu vou colocar o link na minha bio e nos meus stories para vocês assistirem, porque meu amigo Júlio de Paula convidou o grande musicólogo Paulo Castanha e juntos com outros músicos e outros pesquisadores nós fizemos uma encenação, uma atuação, nós cantamos esse vilancico em forma, primeiro, de procissão, com uma dançarina dançando, ou seja, conectando aí lá com aquelas antiguidades todas. E nós cantamos na igreja da Ordem Terceira do Carmo, em Mogi, aqui em São Paulo, que acredita-se que veio de lá esse manuscrito. E vejam que loucura! Essa partitura foi encontrada pelo próprio Paulo Castanha lá em 1990. Essas partituras estavam enchendo um livro de capa dura. Olha que loucura! Eu fico passada com essa coisa da humanidade, né? Uma coisa raríssima, o nosso grande vilancico de Natal estava dentro servindo de preenchimento para fazer capa dura de um livro. É assim a história. Respeitem os cientistas, respeitem os historiadores, respeitem os musicólogos. De certa forma, nós devolvemos o manuscrito à sua comunidade. É um vídeo lindo e eu vou aproveitar também esse momento para fazer uma playlist, uma pequena playlist de vilancicos brasileiros, latino-americanos e ingleses de Natal, para quem curtir, quem sabe alguém decidir cantar em casa, em família, ou solitário, ou apenas aprender alguma coisa mais sobre o Natal. Feliz Natal, porque tá difícil.